Oi, gente rica! Eu sou a Cristiane Oliveira e te desejo boas-vindas se você está chegando aqui pela primeira vez. Esse ano, um dos meus objetivos é estudar a Bíblia e trazer assim para você insights, códigos, informações de valor, pensar o ouro entre as linhas e que você sinta vontade de ler depois o livro da Bíblia em questão, ok? Então prepare-se, porque hoje eu vou falar sobre o livro do Gênesis, que é assim um terreno fértil, onde foi plantada a palavra de Deus. Se você não sabe, eu vou te contar que a palavra Gênesis é uma palavra grega que significa origem, e em hebraico é traduzida por no princípio. Gênesis é o livro do começo de tudo, é o livro dos princípios. O começo do mundo, o começo da raça humana, o começo do pecado, o começo da promessa, da redenção, o começo da vida familiar, o começo da civilização humana, o começo das línguas e das diferentes nações do mundo, o começo da etnia judaica. Gênesis é assim o registro do começo de todas as coisas, menos de Deus, né, que não foi criado, porque Ele simplesmente é e criou todas as demais coisas. Bom, diferentemente das antigas narrativas da criação do mundo, né, lá da Mesopotâmia, do Egito, da Síria, né, que tentam assim explicar como é que o mundo veio à existência, Gênesis não fala da supremacia sobre outros deuses. Não cita por que não há assim conquista sobre outros deuses ou monstros. Nenhum altar ou cidade foi apontada como início do processo assim, criador de Deus. E nenhum objeto sagrado foi mencionado. Sabe por quê? Porque o Deus de Gênesis é o Criador universal. E quando você começa a ler Gênesis, começa com Deus e termina com um caixão. Gênesis, sem rodeio ou romances, é a verdadeira história do fracasso humano. Mas Deus, poderoso, majestoso, glorioso, consegue resolver todos os nossos fracassos. Porque, como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda bem que temos Ele, né? Meu Deus, o que seria de mim? Ai, Ele é o meu tudo. Bom, nesse resumo, eu vou passar para você, assim, o registro assim de mais ou menos, ai gente, vários anos de história, que delícia, milhares de anos de história. E Satanás ataca este livro, que o expõe como inimigo de Deus, enganador da raça humana. Esse livro também profetiza a destruição dele e descreve a sua condenação. Alguns historiadores dizem que Gênesis é um livro assim anônimo, que ninguém sabe exatamente quem o escreveu. No entanto, Marcos, Lucas, João e quem mais? Paulo declararam em seus livros, cartas, epístolas, evangelhos, que Gênesis foi entregue a Moisés. A autoria não implica, né, que ele tenha escrito o livro inteiro, porque com certeza ele pode ter recebido várias fontes de várias pessoas. Mas todos os acontecimentos descritos no livro aconteceram assim, muito antes de Moisés ter nascido. E assim, todos os anos, eu tenho acompanhado, porque eu sou muito curiosa e amo, né? Não sei você, mas todos os anos surgem novas provas recuperadas pelos arqueólogos em suas assim, escavações, tanto no Egito quanto principalmente em Israel, né? Que comprovam a veracidade da Bíblia. É incrível. Quem sabe parte de Gênesis não foi escrito por Abraão, Enoque ou Noé?
Você sabia que a escrita era muito comum na época de Abraão, lá na cidade de Ur, onde ele morava, e todas as cidades também importantes ali da Babilônia? Você sabia que existiam muitos escritores, livros, enciclopédias, livros de matemática, de astronomia, de geografia, religião, política, dentre vários outros livros, né? Você sabia que Abraão viveu assim numa sociedade culta? E sem dúvida, né, gente, ele deve ter registrado tudo o que aconteceu com ele. As promessas que Deus fez, todas as viagens, né? Ele deve ter escrito muitas histórias. Se eu escrevo as minhas quando eu viajo, quando eu estou por um lugar interessante, imagina ele, né? Agora para e pensa comigo, vamos refletir. Na escola, quando a gente começa a ser alfabetizado, infelizmente, os nossos professores não nos ensinam quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Muitos de nós levam anos para descobrir a nossa verdadeira identidade. E tem alguns que nem descobrem. E outros acreditam naquilo que foi ensinado, sem questionar, sem perguntar, porque é quase proibido perguntar algumas coisas hoje em dia, né? Hoje em dia, hoje em dia não. Na época, eu fiquei super em dúvida quando me perguntaram quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que você também ouviu essa pergunta, né? Se os nossos pais e professores tivessem estudado esse livro, não apenas lido, estudado, eles iam saber nos ensinar que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Com essas simples palavras, nós temos assim a declaração da Bíblia em relação à origem desse universo material e da obra criadora de Deus, que com a sua palavra, começando por haja luz, ele criou todas as coisas. Você parou para pensar que a luz veio antes do sol, dos luminares, das estrelas, que ele criou esses luminares somente no quarto dia, mas o haja luz veio primeiro? Olha, Deus criou o firmamento, a terra, que mais? Os mares, todas as espécies de vegetação, produzindo sementes e frutos para perpetuar, né? Se reproduzirem, né? Depois ele criou os luminares, aí foi o quarto dia, o sol, a lua, as estrelas para marcar os tempos. E depois chegou a vez de criar, ainda através da palavra, todos os seres vivos, os aquáticos, o do ar e os da terra, que foram classificados como animais, né? E Deus ordenou para eles que eles fossem assim férteis e se multiplicassem. Pois se os meus pais e os meus professores tivessem lido apenas os 20 versículos iniciais do primeiro capítulo de Gênesis, gente, eu não teria perdido tanto tempo na minha vida com dúvidas. E lendo revistas, né? Tipo assim, super desinteressantes, que deseducam. Como eu li essas revistas, meu Deus, buscando ciência, entendimento. Mas eu teria a resposta na ponta da língua e falaria para o meu professor: a galinha nasceu primeiro, porque Deus criou todas as espécies dos animais. Criou macho e fêmea para se reproduzirem. E esse seria o meio de trazer a vida. E a galinha precisa colocar ovos. O que eu poderia ter aprendido na escola, e você também, é tipo, olha, a galinha pode colocar de 1 até 20 ovos por dia. E não depende do galo para pôr ovos, mas depende da participação dele para a fertilização do ovo e reprodução da espécie. Isso eu poderia ter aprendido na escola, né? Por que o macho é fundamental? Porque a fêmea precisa do espermatozoide dele para se fundir com os óvulos dela, para que haja fecundação. Deus é perfeito, gente. Você aprendeu isso na escola? Ou no Google? Pois é. Gente, eu só fui ler a Bíblia pela primeira vez há 10 anos atrás. Quanta perda de tempo.
mas colocaram na minha e talvez na sua cabeça inúmeras teorias em relação à criação do mundo. Com certeza você já ouviu, né, que foi uma grande explosão e diversas outras teorias, né? Entre elas a evolucionista de Darwin, né? Que o mundo hoje é assim, o resultado de uma grande evolução e que nós, seres humanos, viemos dos nossos ancestrais macacos. Talvez você, se você acredita nessa teoria, tadinho dos seus primos. Por que alguns macacos evoluíram e viraram homens e outros não evoluíram, continuaram como macacos? Você já parou para perguntar sobre isso? Isso significa que Deus faz acepção entre os macacos, concorda? Uns evoluíram, outros ficaram primitivos como macacos, gente. Eu não. Eu fui criada por Deus como ser humano, pelas mãos dele. Não sou prima do macaco. E você? No que você realmente acredita? No sexto dia da criação, Deus criou a sua obra-prima. Não mais com a palavra, mas ele, Jesus e o Espírito Santo desceram até a terra, criada, e com as suas mãos criaram o homem, o ser humano. Homem e mulher os criou, a imagem deles, conforme a semelhança deles. E cada um de nós somos semelhança de Deus na condição de ser pessoal, racional, criativo e moral. Os defeitos, ai meu Deus, nós temos muitos, eu então saio de baixo, né? Eles vieram com a queda do homem por causa do pecado de Adão e Eva. Alguém afirmou certa vez, eu não me lembro quem, que Deus Pai é o arquiteto, Deus Filho o construtor e Deus Espírito Santo é o embelezador do universo. Olha que coisa mais linda. Infelizmente eu não sei quem falou isso para eu poder trazer essa informação para você, mas se alguém souber, escreve aqui embaixo para trazer isso pra gente, tá? Bom, quando você mergulha no estudo de Gênesis, você começa a nadar na criação, porque Deus criou um mundo muito bom. Havia integridade entre Deus e a humanidade, e entre os humanos e tudo mais que Deus criou. Era tudo perfeito, entendeu? Ao final da criação dos 6 dias, no 7º dia, Deus criou o sábado, o abençoou e o santificou. Mas o homem mudou as datas, né? Porque acha que pode alterar a palavra de Deus e acha que pode fazer o que quiser. Mas o profeta Daniel vai explicar isso direitinho lá no livro dele. Nós vamos chegar lá, aguarde. Aguarde. Depois aconteceu o pecado, né? E aí nós observamos a queda do ser humano, resultando assim em incredulidade, conflitos humanos, enfermidades, quanta gente doente, física e mentalmente. E assim um desvirtuamento do propósito da espécie. Fora do jardim do Éden, né? Porque o jardim fica dentro do Éden, né? Vem assim a primeira civilização. Em seguida, aconteceu o dilúvio, onde Deus separou um homem justo, que foi Noé, que deve ter advertido aquele povo todo enquanto ele estava construindo a arca. Mas ninguém deve ter levado ele a sério, porque só ele entrou. Ele com a sua esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos, né? Entraram na arca com todos os animais que Deus mandou Noé separar. Eram 2 animais de cada espécie de animais imundos, um macho e uma fêmea para se reproduzirem. E 14 animais limpos de cada espécie, ou seja, 7 machos e 7 fêmeas para se reproduzir, animais limpos. Então era um par de animais imundos e 7 pares de animais limpos. Imagina a quantidade de gente dentro da arca. Eles obedeceram, entraram na arca e ficaram 7 dias esperando chover. Imagina, fica imaginando assim todo mundo rindo da cara deles lá.
Não tinha mar, não tinha rio, não tinha lagoa onde ele estava construindo a arca, gente. Imagina aquela cena, a galera na terra, todo mundo rindo, né? Eles ali na terra, dentro de uma arca, sem acontecer nada. 7 dias. Mas também, quando começou a chover, choveu 40 dias sem parar. 40 dias e todos os seres foram exterminados da terra. Deus salvou 8 pessoas do terrível julgamento da terra pelo dilúvio. Uau! Depois disso, o mundo teve um novo recomeço, né? Mas em vez dos homens se espalharem, repovoarem a terra como Deus mandou, o que eles fizeram? Se concentraram para construir, sabe o quê? A Torre de Babel. E aí, Deus olhando tudo aquilo, isso não vai dar certo. Aí Deus desceu mais uma vez e misturou as línguas e ninguém mais se entendia. E cada um foi para uma região, né? E foram criadas as nações. Imagina, um falava português, outro francês, outro japonês, outro alemão, outro árabe, hebraico, uma confusão. Gente, e todas as demais línguas surgiram após Babel, por causa da desobediência do homem, né? Que não se espalhou logo no início e acabou se concentrando. Hoje, estão querendo unir tudo, uma só moeda, um só governo mundial. Calada, Cris, vamos voltar para Gênesis e não vamos falar disso aqui agora. Gênesis. Bom, o que aconteceu? O mundo virou uma bagunça. Esqueceram de Deus, do Criador, o Eterno, e começaram a adorar vários deuses. Era Deus do fogo, do ar, do sol, do amor, da fertilidade, dos mares, da sabedoria, do destino. Deus para tudo quanto era lado, que não acabava mais. Para isso criaram até a mitologia, que é o estudo dos mitos, das lendas e a interpretação dos mesmos, né? Em uma determinada cultura, que gera assim várias histórias populares, histórias religiosas, complexas, entendeu? Assim, com várias narrativas e rituais. Com que assim, os povos antigos assim, reverenciavam os deuses, né? E os heróis deles, né? E a mais popular é a mitologia grega, que com certeza você já estudou isso na história, na sua escola. E se você não estudou, pelo menos você já ouviu alguma das várias histórias, né? Então, Deus vendo toda aquela bagunça, não podia mais destruir a terra, gente, com outro dilúvio. Sabe por quê? Porque ele tinha prometido com Noé. E a promessa dele teve um selo. Ele criou o arco-íris no céu. Então, toda vez que você olhar para o céu e olhar para o arco-íris, você pode ter certeza que o sol pode estar brilhando no meio da chuva para brilhar, para avisar, né? Epa, chuva, nada de dilúvio, que Deus prometeu, e a palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. Segura as suas águas, chove, mas nada de dilúvio. Então, o arco-íris lá em cima, tá, gente? No céu, né? Não é esse que anda aqui embaixo, não, tá? O arco-íris é o resultado da promessa de Deus. E como tudo que Deus cria, sempre tem alguém querendo fazer outra coisa aqui por baixo, né? E você vai ver alguns outros arco-íris aqui embaixo que não tem nada a ver com a promessa de Deus. E aí, Deus foi buscar quem? Abraão, que era um patriarca sem filhos, que pertencia a uma família de idólatras, para ser o pai do povo que ele escolheu para ser seu, a nação de Israel, e para abençoar todas as famílias da terra. Olha que coisa mais linda! Deus escolheu o homem para ir para uma terra, a terra que ele ia mostrar. Esse foi assim o plano divino de Deus para nossa redenção. O seu filho unigênito nasceria desse povo e seria um judeu, porque a salvação vem dos judeus, está lá na Bíblia, para através do seu sangue pagar a nossa redenção. Você lembra dessa palavra que eu falei no último vídeo que eu fiz
carta aos Efésios, lá eu falo da perspicácia de Paulo. Gente, um homem muito inteligente. Ele usou, sabe, para usar, ou ele fez como... Ele queria usar essa palavra para explicar ao povo de Éfeso, porque eles entendiam muito sobre esse assunto, porque eles pagavam pela redenção dos escravos. E ficou muito fácil para eles entenderem, né? Quando Paulo explicou sobre a nossa redenção paga por Jesus na cruz. Se você não assistiu, vá lá, porque eu assim apresento assim, muitos insights legais para você entender a respeito dessa carta aos Efésios. Mas vamos voltar para Gênesis. Então, Abraão resolveu acreditar e obedecer àquele Deus que estava chamando ele para sair da terra onde ele estava, para ir para um lugar que ele mostraria. Olha que loucura! Você ia falar, não, essa voz não é de Deus. Lech Lechá. Lech Lechá. Essa foi a expressão que Deus disse para Abraão. E sabe o que significa isso em hebraico? Lech é vá. Lechá é para dentro de você. Lech Lechá. E lá você encontrará forças para superar e sair de todas as situações. Na Bíblia traduzida que nós temos em nossas mãos, né? O Lech Lechá está traduzido como: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Mas lá no site em Israel, no Instituto Bíblico que eu pesquisei para fazer esse resumo, né, sobre Gênesis para você, a Julia Bloom, ela descreve que os sábios explicaram que Lech Lechá pode ser lido como vá por si mesmo. E isso é o que Deus diz a todos. Lech Lechá, vá por si mesmo, vá para dentro de si mesmo, para a essência da sua alma, para o seu propósito final, para essa terra interior que eu vou mostrar para você. Gente, olha que lindo que ela escreveu, né? Ela escreve se referindo à ideia de sábios, né? Eu vou deixar aqui na descrição para você, desse link desse site, para você entrar, para você acompanhar tudo que ela escreve. E para você pesquisar também, porque isso é muito interessante, porque tudo que eu comento aqui e tem assim, uma referência, eu deixo a descrição aqui para você, né? Isso é transbordar na vida dos outros, né? E aí, vamos lá, vamos voltar para Abraão, né? Abraão, Sara, que ainda não era Abraão, nem Sara, era Sarai, né? E aí eles saíram, mas assim, eles receberam, gente, promessas. Lembra que Deus falou que a descendência dele seria maior do que as estrelas dos céus, né? Do que as areias e tudo mais. E aí, nada de Sara ficar grávida. E ela já estava numa idade. E eles já estavam pensando, o que você pensaria no lugar, né? Como é que a gente vai ser pai de multidão, mãe de multidão, se a gente não tem nenhum filho? E aí Sara, como aquela, sempre que a mulher tem aquelas ideias maravilhosas, resolveu dar uma ajudinha a Deus, já que o filho da promessa estava demorando de chegar. Então vou dar minha serva para meu marido deitar com ela, barriga de aluguel, e a gente faz o filho da promessa. E por causa dessa ajudinha, nós temos duas nações com disputa interna, sem solução até o momento. Dois povos, irmão do mesmo pai Abraão, gente. Só desse conflito árabe-israelense, dá para escrever muitos livros e, assim, criar muitos vídeos aqui no YouTube, sabe? Agora reflita comigo. Os judeus que creem em Deus e os árabes, em sua maioria, que são muçulmanos, creem em Alá. As duas religiões são monoteístas. E a terceira é cristianismo, mas saiu da raiz judaica. Só existem essas três religiões no mundo que são monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Se você não sabe o que é monoteísmo,
Essa palavra é a junção de duas palavras gregas, né? Monos, que é assim, único, e Theos, que é Deus. Então, monoteísmo é aquele que acredita em um Deus único. Um único Deus. E todas as demais religiões do planeta Terra acreditam em vários deuses, não só em um. Entendeu? Então vamos lá para as promessas de Deus. Deus fez assim promessas para Abraão, depois ele fez as mesmas promessas para o filho da promessa, que é Isaac. Depois ele fez as mesmas promessas para Jacó, que é o neto de Abraão, filho de Isaac. Porque Deus queria que por meio desse povo o mundo fosse abençoado. E quais são essas promessas? Você sabe? Eu vou te contar e ainda vou te dar referência, tá? Primeiro, eles herdariam a terra de Canaã. Segundo, se tornariam uma grande nação. Terceiro, por meio deles, todas as famílias seriam abençoadas. Todas. Leia lá na sua Bíblia, no capítulo 12, no versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele repetiu isso para Isaac, no capítulo 26, do versículo 1 ao 5, e repetiu isso para Jacó, no capítulo 28, dos versículos 13 ao 15. Gente, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Jacó foi o pai das 12 tribos e tinha um filho chamado José, que ele, assim, amava. E eu acredito que ele amava, assim, mais do que todos os outros irmãos, do que os outros filhos, porque ele era, assim, um primogênito da mulher que roubou o coração dele, que era Raquel. Não foi o primogênito dele, tá? Mas foi o primogênito dessa mulher, que depois só teve mais um, Benjamim, e ela morreu. Por Raquel, ele trabalhou o dobro dos anos. Porque primeiro ele trabalhou 7 anos, mas o pai dela, Labão, entregou a mulher, outra mulher, entregou Lia, fez uma coisa com ele. Depois ele recebeu Raquel logo, né? Mas teve que trabalhar mais 7 anos para pagar, né? Por Raquel 2 vezes. E aí o que aconteceu com José, que é esse filho amado de Jacó? Os irmãos dele, com ciúmes, venderam ele, que foi parar no Egito como escravo. Mas Deus é Deus de providências. E ele foi como um estrangeiro no Egito, exaltado como o segundo maior homem do Egito, abaixo só do faraó. E ele acabou salvando o povo dele, que é o povo de Deus. Porque se ele não tivesse lá, a família dele ia morrer de fome, porque estava tendo, o mundo estava passando por um momento de fome naquele momento, né? E aí, Jacó, depois de tudo, tem uma história linda, você tem que ler, desceu com sua família para o Egito. E quando eles desceram, eram 70 pessoas. Depois que José morreu, esse povo se tornou escravo e passou 400 anos no Egito. Mas José, antes de morrer, fez com que eles acreditassem que um dia o Deus de Abraão, de Isaac, do seu pai Jacó, os visitaria. E eles acreditaram e passavam isso de geração em geração, entendeu? E ele pediu também para eles prometerem que eles transportariam os ossos dele do Egito para a terra prometida, Canaã, atual Israel. Lembra que eu falei para você no início que Gênesis começa com Deus e termina no caixão? Esse caixão foi o corpo de José embalsamado no Egito e que voltou para a terra prometida. Uma curiosidade sobre esse embalsamento é que a filosofia por trás dessa prática egípcia, né, de embalsamento, é a crença que assim, o corpo deveria ser preservado
como um repositório para a alma após morte. Olha que loucura, como eles acreditam, né? Por isso que todos os faraós foram mumificados, né? Embalsamados, aquelas pirâmides, né? Gente, tem muita história ali, tem muita história louca para a gente estudar a respeito do Egito, né? E também a gente para pensar assim, onde será que está localizado o Éden? Ninguém sabe. Se alguém falar para você, mentira, porque ninguém sabe, isso é um mistério que Deus não deixou esse lugar registrado. Logicamente, tem algumas dicas por causa dos rios, que são 4 braços, conforme diz a palavra, né? E saía o rio do Éden para regar o jardim. E ali se dividia, repartindo em 4 braços. 2 nós sabemos onde eles se encontram, que é o Tigre e o rio Eufrates, que eles estão ali naquela região, na Mesopotâmia, onde hoje está ali o Iraque, etc, né? Mas e os outros 2 rios, gente? O Gion e o Pison. Cada um fala uma coisa. Será que eles foram assim assoreados com acúmulo de lixo, de entulho, de areia? A gente não sabe. Tem um historiador, o Flávio Joséfos, que é um judeu do 1º século, ele afirmou que se trata do rio Ganges, lá na Índia, e do rio Nilo, na África. Será? Você consegue ver alguma assim, relação com os outros 2 anteriores? É difícil de explicar isso, né? Para ser pernas, para fazer parte, né? Mas uma coisa interessante que eu quero trazer para você é que Gion, em hebraico, equivale a transbordar. Presta muita atenção nesse detalhe que é muito interessante. Eu fiquei assim, chocada. E o outro parece ser assim uma forma semítica do verbo fluir. Verbo semítico que vem de Sem, de Noé, né? Parece que é uma forma do verbo fluir. Então nós temos o Gion e o Pison, que são 2 rios que nós não sabemos, ninguém sabe onde eles estão, mas que eles podem significar transbordar e fluir. Interessante, né? Mais uma dúvida para o meu caderninho de perguntas para Deus. Você tem um caderninho de perguntas para Deus? Eu tenho, onde eu coloco todas as minhas perguntas, onde ninguém consegue explicar, mas eu vou perguntar para Deus quando chegar na eternidade, quando chegar junto dele. Bom, gente, é isso aí o que eu queria falar para você a respeito de Gênesis. Abra sua Bíblia, leia, são 50 capítulos incríveis sobre a criação do mundo, com muitos detalhes, com uma história linda, para não passar pelo que passaram os nossos professores, os nossos pais, e que você possa, para a próxima geração, não deixar dúvida no coração e na mente deles. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para você ajudar a levar a palavra. Vamos fazer o ide e o vinde. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Gratidão pela sua partilha, pelo seu compartilhamento, pelo seu like. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!